No espaço, ninguém vai te ouvir gritar, e nem nas profundezas do oceano. Estrelado por Kristen Stewart, Ameaça Profunda nos apresenta a história de trabalhadores que precisam lutar pela sua sobrevivência em meio a um desastre em uma instalação submarina. Um incidente que inicialmente parece resultado de um tremor, mas que logo toma proporções mais sinistras, com o surgimento de criaturas misteriosas. À primeira vista, é inegável a inspiração do filme em Alien, da sua premissa básica até vários elementos visuais. Porém, Ameaça Profunda vai além e traz à tona outro elemento que também está na cerne do filme de Ridley Scott, o terror cósmico. E o mais interessante é que o cosmicismo nesse filme vai além das suas criaturas. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos explorar o horror de Ameaça Profunda, terror sci-fi de William Eubank que leva os espectadores para um ambiente que pode ser tão ameaçador e claustrofóbico quanto o espaço. Sim, se preparem porque hoje é dia de explorar os abismos do oceano. Hoje, com as suas grandes civilizações, o domínio da ciência e um vasto conhecimento sobre muito que há à nossa volta, a humanidade, por vezes, se coloca como um elemento central no grande esquema das coisas. Seres capazes de explorar e dominar cada canto do universo, para os quais não existem limites. Mas nem é preciso ir muito longe para nos lembrarmos do quanto somos pequenos e frágeis diante do que há à nossa volta. No cosmicismo, estilo de horror que se moldou na obra de Lovecraft, o terror tem como base a banalidade humana diante do que está além dos nossos olhos, de criaturas interdimensionais com propósitos diante dos quais nós somos meros grãos de areia, a seres antigos que se tornaram segredos ocultos no nosso passado. O terror cósmico explora a insignificância do conhecimento e da tecnologia da humanidade diante da grandeza do cosmos. E foi essa uma das principais bases do horror em Alien, o Oitavo Passageiro. Em tempos futuros, onde já conquistamos outras galáxias, uma equipe de trabalhadores encontra no espaço uma criatura hedionda, um horror incompreensível em seus propósitos que leva aquelas pessoas a um estado de insanidade. Um marco no horror e na ficção científica, Alien se tornou não apenas uma das obras mais importantes, mas também influente na temática do horror espacial, com diversos filmes tentando emular vários dos seus elementos. E enquanto também busca se banhar na fonte de Alien para criar o seu horror, Ameaça Profunda segue por um outro território também bastante presente no horror de Lovecraft, as profundezas do oceano. Não posso pensar no mar profundo sem estremecer com a visão das coisas inomináveis que podem estar, neste exato momento, rastejando e chafurdando em seu leito enlameado, adorando seus antigos ídolos de pedra e antalhando seus detestáveis semelhantes em obeliscos submarinos de granito molhado. Desde os primórdios da nossa existência, o oceano desperta pesadelos nos seres humanos. Um ambiente inóspito, habitado por criaturas visualmente intimidadoras, dotadas de tentáculos e dentes afiados e com abismos repletos de segredos inimagináveis. Abismos que por vezes tiveram os seus horrores imaginados pela ficção. Passado no futuro não muito distante de 2050, Ameaça Profunda começa em Kepler 822, uma estação de pesquisa e perfuração da Tian Industries localizada na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo dos oceanos que atinge nada menos que 11 quilômetros abaixo do nível marítimo. Um lugar que, a título de curiosidade, foi pouquíssimo explorado por conta da pressão da água, que atinge níveis absurdos, e um dos poucos a se aventurarem por ele foi ninguém menos que James Cameron. Sim, esse mesmo que você está pensando. Em 2012, James Cameron passou 3 horas por lá fazendo registros com um veículo que foi planejado por ele mesmo, o Deep Sea Challenger.
Uma das pessoas que trabalham na estação Kepler é a engenheira mecânica Nora Price, que logo nessa primeira cena tem dois traços muito importantes da sua personalidade apresentados. Primeiro, Nora é uma pessimista, uma pessoa que, na famosa analogia do copo na metade, prefere a perspectiva do meio vazio. Segundo, ela tem dificuldades em deixar os outros para trás em situações de vida ou morte, mesmo que seja uma pequena aranha em sua inútil luta para escapar de uma pia. Porém, não demora para Nora ser obrigada a colocar em prova os seus limites. Diferente de outros filmes, como o próprio Alien, que vai construindo o seu suspense aos poucos, Ameaça Profunda não tarda em dar início à sua ação, com a instalação de pesquisa explodindo em poucos minutos de filme. Um evento que logo engrena em toda a atenção da tentativa de Nora e dos outros sobreviventes de chegarem nas cápsulas de evacuação e retornarem para a superfície. Subestimado, Ameaça Profunda é um filme que logo se destaca pela sua ambientação, que combina muito bem cores, iluminação e design de som na construção da sua atmosfera, que remete a clássicos do gênero, que vão de Alien a 20.000 Léguas Submarinas, Leviatã ou O Segredo do Abismo. E tudo isso fica ainda melhor quando acrescentados a ação bem executada e o terror, esse sim escalando aos poucos. Por fim, a parte onde o filme comete alguns deslizes é nos seus personagens. Enquanto Stewart e Vincent Cassel, como o Capitão Lucien, entregam performances excelentes, o restante do elenco fica meio apagado ali no meio de toda a ação. O único que se sobressai, além de Stewart e Cassel, é T.J. Miller, porém não pelos motivos certos. Na verdade, o seu personagem é colocado como um alívio cômico que soa bem fora de lugar ali no meio de tudo. Mas mesmo sendo uma obra imperfeita, ele ainda consegue ser uma experiência digna da atenção dos amantes de terror e ficção científica. Isso porque, além de empregar muito bem os perigos já esperados do fundo do oceano no seu terror, como a pressão da água e a sensação de claustrofobia, ele também aborda de forma muito interessante o cosmicismo, o que acaba sendo um ponto positivo a mais para quem gosta do subgênero. À medida em que a trama progride, vemos os personagens cada vez mais se aproximando das profundezas do abismo, um ambiente que logo de cara reforça a fragilidade humana diante da própria natureza que nós conhecemos, nos lembrando que não é preciso irmos até o espaço para sentir o terror do quanto nós somos pequenos diante do que há no universo. E logo esse pavor começa a tomar os personagens. Cientistas e engenheiros que inicialmente começam a buscar explicações lógicas para o que estava acontecendo, racionalizando a situação em uma tentativa de se apegar ao conforto de uma realidade conhecida. Porém, não demora para eles perceberem que tudo o que lhes restava ali era o caos. Não havia uma perspectiva de um grande esquema das coisas, porque esse tal esquema simplesmente não existia. E isso os leva a acreditar de forma quase supersticiosa que a humanidade simplesmente não deveria ter ido até ali. We drilled the bottom of the ocean and we took too much. Now she's taking back. A descida ao abismo não é apenas física, mas também metafórica, e se torna ainda mais sombria quando surge a presença de criaturas abissais que, para abordar com mais detalhes, nós teremos que entrar em spoilers. Mayday! Mayday! Mayday, can anyone hear me? Ao longo da sua tentativa de fuga do oceano, aqueles trabalhadores descobrem que a causa do acidente não tinha sido apenas um tremor. No meio de todo o caos, eles passam a ser caçados por criaturas misteriosas, seres que os conhecedores de Lovecraft logo associaram aos Deep Ones, ou abissais, os homens-peixes dos mitos de Cthulhu. Uma teoria que se reforça ainda mais nos momentos finais do filme, quando surge uma criatura gigantesca que logo reconhecemos como o lendário Cthulhu.
Porém, isso não vem do nada. Na verdade, ao longo do filme, são colocadas várias pistas que indicam a descoberta de um segredo antigo ali naquele ambiente. Primeiro, quando na sala dos trajes nós vemos várias pinturas antigas nas paredes, que parecem muito mais do que meros detalhes. Aliás, repara que toda essa sala parece ter sido montada no interior de uma estrutura antiga, que contrasta completamente com o ambiente moderno da estação. Não à toa que esse ambiente chama a atenção de Emily, que observa de perto uma das figuras, um ser sobre a água sendo abraçado por criaturas marinhas e cercado por anjos. Seria algum tipo de deus antigo? Na água vemos também traços do que parecem indícios de uma cidade submarina. Seria a cidade submersa de R'lyeh, onde, segundo o horror Lovecraftiano, estava aprisionado o grande Cthulhu? Segundo as descrições de Lovecraft, R'lyeh fica localizada sob o Oceano Pacífico, que é justamente onde se encontra a Fossa das Marianas. Outra dica da presença do mito de Cthulhu, essa ainda mais explícita, vem quando Nora chega na perfuradora Shepard. No armário do capitão, ela encontra um mapa do local da perfuração e logo abaixo dele, uma imagem de Cthulhu sobre uma pedra. Imagem que, aliás, é um rascunho de uma escultura do personagem que foi desenhada pelo próprio Lovecraft. Mas eu duvido muito de que isso seja uma indicação de que o Capitão Lucien era um grande fã de Lovecraft. Na verdade, juntando essas evidências, a conclusão mais comum é que, ao perfurar a Fossa das Marianas, a Tia Industries acabou encontrando R'lyeh e libertando Cthulhu. Mas no fim de tudo, ainda fica uma pergunta. Será que esse encontro foi acidental ou se tratava de uma ação de um culto aos antigos que propositalmente trouxe de volta essa criatura? Uma ideia interessante que mescla a figura da megacorporação vilanesca de Alien com a tradicional presença do culto aos antigos do terror cósmico. A Tia Industries não é uma corporação exatamente como a Weyland-Yutani, mas sim o disfarce corporativo de um culto. O seu principal objetivo é o poder, mas não poder no sentido tradicional quando se fala em megacorporações, e sim em um sentido mais sinistro, já que a sua intenção era trazer de volta um deus antigo. Tanto que, após o incidente, a empresa opta não apenas por manter segredo sobre o ocorrido, mas também segue com as suas atividades de perfurações. E bom, como não suspeitar desse slogan? TN Industries, we've got big things in store for you. Um ponto que gera muita discussão quando se fala na natureza Lovecraftiana de ameaça profunda é o fato do monstro que surge no fim do filme não se comportar exatamente como se comportaria Cthulhu, perseguindo e atacando criaturas que para ele deveriam ser insignificantes. Por fim, aparentemente, o monstro é até explodido pela protagonista. Mas uma frase dita por ela pouco antes de fazer o seu sacrifício é algo que mostra o quanto a ameaça profunda tenta subverter a ideia do cosmicismo. There are things that will happen that will make you feel powerless and make you feel insignificant, but that's it. They're just feelings, and sometimes you have to stop feeling, start doing. Diferente de Alien, que tem como protagonistas basicamente um bando de caminhoneiros do espaço, Ameaça Profunda tem no seu núcleo principal figuras mais tradicionais do horror Lovecraftiano, estudiosos que, ao se depararem com o inexplicável, buscam racionalizar a situação. Nenhum deles chega ao fim da história completamente insano. Isso porque a obra opta por explorar o aspecto nihilista do cosmicismo, com a ideia de que a realidade é nada mais do que um fenômeno na mente humana. Um detalhe interessante que é sinalizado quando o Capitão Lucien afirma que lá em cima ele tinha uma filha de 14 anos o aguardando, enquanto depois nós descobrimos que já fazia tempo que a filha dele tinha falecido. Se tratava de uma realidade falsa a qual ele resolveu se apegar e até solidificar na sua mente como uma forma
de lidar com o medo. Além disso, no niilismo existencial se acredita que nós somos seres insignificantes, sem propósito e incapazes de alterar a totalidade da nossa existência. Algo que também faz parte da personalidade da protagonista Nora, que encarou essa perspectiva quando seu noivo desapareceu e ela percebeu a sua impotência ao mudar as coisas à sua volta. Por fim, Nora optou por olhar para o absurdo e o vazio da sua existência, para a indiferença do cosmos sobre ela e a sua realidade. Tal qual a aranha na pia no início do filme, que teve seu destino definido por algo muito maior e para ela incompreensível, agora aquelas pessoas estavam à mercê de forças grandiosas, forças que por sua vez pareciam dispostas a abrir a torneira e deixar eles se afogarem. E assim, tudo que eles podiam fazer naquele momento era manter o foco no que precisava ser feito. Ameaça Profunda pode não ser uma obra-prima completamente inovadora, mas definitivamente é um dos filmes mais interessantes entre as centenas de clones de Alien que a gente vê por aí. Uma combinação agradável de terror e ação com o adicional de uma boa dose de cosmicismo. Para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, continuem com a gente aqui no Central Pandora, e um agradecimento especial ao primeiro imediato Mestre J, os membros da Ponte de Comando Pedrox e Joel Melo, e aos oficiais de ciências Lemuel Arraste Solte, Canal Valor e Edson Haroldo, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.